Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pinscher Filhotes. E para quem não sabe, esse filhote de Pinscher aqui é o Pililiu. E antes de começarmos toda a história do Pililiu, eu quero pedir, se você não é inscrito, venha fazer parte da nossa família e se inscrevam. Comentem se estão gostando ou não dos vídeos. E uma coisa que está nos ajudando e ajudando muito, galera, é o like. Então dá essa força aí para nós e mete o dedo no like. Pois bem, pessoal, todos os vídeos que fazemos para vocês, sejam notícias boas ou ruins, sempre vamos manter vocês informados. E dessa vez, uma péssima notícia. Eu realmente não esperava sua morte. Mas um milagre aconteceu. Você que está aí, acredita em milagre? Veja esse vídeo até o final, que vocês vão ver que história surpreendente que eu irei contar para vocês. E sem mais delongas, irei explicar toda a história do Pililiu, desde quando o Tiringa, o nosso Tiringuinha, o nosso Pinscher Zero, cruzou com a mãe do Pililiu. E vou contar também a péssima notícia que eu tenho para dar para vocês. Sendo assim, eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final. Bom, o Pililiu, ele é filho de um outro Pinscher Zero que nós temos, que é o Tiringa, o nosso Tiringuinha. E para quem não sabe, o Tiringa, ele cruzou com uma cadela, com uma Pinscher Zero, de uma senhora que mora no interior do Paraguai. E essa cadela ficou prenha e veio a parir. Só que ela pariu bem no meio de nossas férias, quando estávamos em Rondônia. E para quem não sabe, nós morávamos no interior do Paraguai, sendo que essa distância fica a 2.400 quilômetros. Sendo que no dia que essa Pinscher Zero estava parindo, a dona nos comunicou e avisou, nos relatando que essa Pinscher Zero estava parindo. E nos informou que havia nascido, porém a cadela rejeitou os filhotes. Ou seja, os filhotes provavelmente iriam morrer. E devido à falta de experiência dessa dona, dessa tutora, e devido a Pinscher Zero ter rejeitado os filhotes, nós interrompemos imediatamente as nossas férias e voltamos imediatamente, justamente para ajudar os filhotes a sobreviverem. E assim começamos a batalha. Pois o Pililiu, quando chegamos, ele com 2 dias de vida já estava praticamente morto. Ele estava duro e bem magrinho, pesava 42 gramas e não se alimentava. Aí começamos a dar alimentação extra no conta-gota, com leite de cabra. E os dias foram se passando e graças a Deus e a força de vontade de viver do Pililiu, foi crescendo esse filhote de Pinscher esperto e muito inteligente. Estávamos zelando e cuidando como se fosse realmente um filho nosso, igual cuidamos dos outros Pinschers. E a cada dia que se passava, o Pililiu se tornava um filhote de Pinscher mais esperto e mais saudável. E conforme eu já mencionei a todos os inscritos aqui, a nossa passagem pelo interior do Paraguai era temporária. E chegou o dia de nós irmos embora. E arrumamos tudo dentro do carro e fomos para a estrada. Foram 2 dias longos de viagem. Estouramos um pneu, mas graças a Deus chegamos bem em Rondônia. Mas aí que começou o nosso pesadelo e o do Pililiu. Eu irei mostrar a imagem e irei explicar detalhadamente para vocês. Então, pessoal, conforme eu expliquei para vocês, foram 2 dias de viagem bem longas mesmo. E nós viemos do interior do Paraguai para Rondônia.
E chegamos na parte da noite, era umas 7 horas. Colocamos os pinchers aqui. E para quem não sabe, essa aqui é a caminha do Pililiu, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui. Ele só dormia nessa caminha. E nessa noite aconteceu algo de muito, mas muito estranho. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi, porque a câmera, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A câmera registrou, mas eu acabei perdendo as imagens. Então eu vou narrar para vocês como que foi, tá bem? Conforme eu falei, nós chegamos na parte da noite, deixamos o Pililiu e a Jojo dormir nessa casinha, tá? E na madrugada, aproximadamente às 3h09, a casinha tava bem assim, ó. Deixa eu até colocar ela do jeito que tava. Tava bem assim. Às 3h09, o Pililiu pulou da casinha na madrugada. Isso quando eu olhei as imagens, tá? Infelizmente eu não tenho, conforme eu falei para vocês, mas ele pulou a casinha, meio cambaleando aqui. Muito estranho. Ele veio cambaleando aqui, andando. Veio. E nesse degrau que tem aqui, ó, ele deitou. E aqui ele ficou até umas quase 4 horas da manhã, tá? Ele ficou por aqui. E quando foi 4h30 da manhã, minha mãe levantou e acabou que me chamou. E ele tava bem aqui, pessoal, ó, deitado, bem aqui, bem pertinho do pé da mesa, assim, ó. Ele tinha se defecado todo, estava aqui, deitado. E nos chamou, eu levantei bem desesperado, só peguei ele, olhei. Ele tava duro já. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Tava duro e com a frequência respiratória bem fraquinha. Bem fraquinha mesmo. Batimento cardíaco bem pouco. Ele tinha mais bem pouquinho mesmo. Tava duro já. Eu não entendi aquilo. Eu falei, ué, mas como que aconteceu isso? E a partir dali, eu comecei já a fazer os primeiros auxílios nele, que ele estava muito gelado, ele estava hipotérmico já, a temperatura bem baixa. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu trouxe e vou explicar para vocês. Espera aí. Aqui, pessoal, esse tapetinho térmico aqui, sempre onde eu vou eu levo ele com os pinchers, tá? E devido a essa situação do Pililiu, já de imediato, devido a essa situação dele, que ele tava morto mesmo. Eu nunca vi uma situação dessa. Por isso que eu falo, se você acredita em milagre, olha só, vocês vejam esse vídeo até o final, pois vai ser surpreendente. Pois as próximas imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter certeza sobre o que estou falando. Agora eu vou voltar com as imagens que eu tenho do Pililiu, que foi gravado, e vou narrar aqui para vocês. Então, pessoal, ó, esse aqui é o Pililiu. Ele está em cima do cobertorzinho dele, tá? O tapetinho térmico está embaixo. E nessa gravação, creio eu que foi aproximadamente, já eram umas 6h30, 7 horas da manhã, tá bem? Porém, ele está com um pouquinho de batimento cardíaco. Vocês conseguem ver na barriguinha dele, ele respirando bem fraquinho, bem devagarzinho. E olha só, não responde a nada, a gente mexeu com ele. Ele estava praticamente morto quando nós encontramos ele na parte da manhã. Mas fomos colocando tapetinho térmico, fazendo hidratação via oral, ele foi voltando. Olha só, galera, olha só que imagem surpreendente. Ele voltando, melhorando, se levantando e sentando também. Mas ele estava muito estranho ainda, galera, muito estranho mesmo. Só dele estar assim já é um milagre, porque o estado que eu
encontrei ele, confesso a vocês que eu já estava desacreditado, mas olha só, ele foi melhorando, porém, ele se recuperou e ficou com essa alteração neurológica, galera. Olha só, que estranho que eu achei que era. E já de imediato, na parte da manhã mesmo, eu fiz contato, tá, com o nosso veterinário, o Ricardo Gomes, e a dica do veterinário foi imediatamente levar ao consultório. Sendo que o mesmo estava ministrando um curso de auxiliar de veterinário e abandonou tudo justamente para nos ajudar. E ao chegarmos no consultório dele, nós fizemos um tranquilizante para que ele parasse com essa agitação que ele teve. E por espanto e pela graça de Deus e a vontade de viver do Pililiu, nisso veio e aconteceu um milagre. Olha só o que o Pililiu veio a vomitar, galera. Parece um pedaço de sabão, tá? Um pedaço de sabão enrolado em cabelos. E vocês lembram o vídeo anterior que eu fiz, que eu até relatei para vocês que o Pililiu não estava muito bem, que estava vomitando? Então, isso ele pode ter ingerido no hotel quando nós dormimos, tá? Nós paramos para dormir e provavelmente ele deve ter pegado isso debaixo da cama e deve ter engolido, sendo assim causando uma intoxicação no Pililiu. Pois então, pessoal, o Pililiu teve uma intoxicação alimentar muito forte, tá? Nós paramos para dormir no hotel e provavelmente ele deve ter pego aquele pedaço de sabão cheio de cabelo e comido, né? Mas eu tenho uma surpresa boa para vocês. Olha lá. Oi, meu filho, você tá melhor, cara. E a Mimi, o Pililiu e a Mimi. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca passei um susto tão grande. Eu acho que nem o Pililiu, né, Pililiu? Confesso a vocês que foi um milagre mesmo. Pois o estado que eu peguei ele na madrugada tava morto. Eu nunca vi isso acontecer. Mas graças à força de vontade novamente do Pililiu, a persistência nossa, a força de vontade dele viver, tá aí mais uma vez, galera. Pililiu sobreviveu. Mas foi um Deus nos acuda, que não tenho nem o que explicar para vocês o sufoco que a gente passa. Pililiu, meu filho, vem aqui, cara. Vem, cara. Então, galera, olha só. Ele tá com esse machucadinho aqui na testa, que deve ter sido... Ele tá se batendo na caixa, né? Que ele ficou com aquela alteração neurológica, com aquela agitação, na verdade, é a palavra mais correta. Mas depois de fazermos o tranquilizante, ele vomitou e começou a retornar a consciência. Mas está bem, graças a Deus, tá? Estou aqui mostrando para vocês. Quem acompanha os nossos vídeos aí, né, Mimi? Quem acompanha o Pililiu sabe que a vida dele já foi uma luta mesmo, tá bom? Estou aqui atualizando vocês e mostrando que o Pililiu está bem, tá bom? Quero pedir, se você não é inscrito, pede você, Pililiu. Se inscrevam, né, Pililiu? Se inscrevam no nosso canal, galera. Comentem se estão gostando, se não estão gostando. E uma coisa que nos ajuda e ajuda muito, galera, é o like, tá bem? Dá essa força aí para nós, mete o dedo no like. Quem puder, compartilhe o vídeo, pois o Pililiu nasceu de novo, tá bom? Desde já quero deixar um abraço bem forte a todos. Fiquem com Deus, Pililiu, e até o próximo vídeo. Valeu, galera.